noite para quem é de boa noite. Chegando aqui pontualmente, vamos falar sobre autossabotagem, vamos falar sobre autonegligência, vamos falar sobre negação de si. Vamos que vamos. Dá um tempinho para as pessoas chegarem. Boa noite para todo mundo. Estava aqui, né, vivendo esse vucu-vucu de falar sobre. Renatinha, seja bem-vinda, meu amor. De falar sobre autossabotagem, de começar a falar sobre ganhos secundários, de começar a falar sobre os tipos de sabotadores. Estamos aí navegando pelo perfeccionista. E uma das fases do perfeccionista, uma das coisas que chamam muito a atenção é a questão da autonegligência e da protelação de si. E aí é muito importante a gente entender como funciona o mecanismo, o esqueleto por trás da autossabotagem. E aí eu tenho um convite para a gente pensar sob uma perspectiva de interessantes pontos de vista. E essa é a prerrogativa número 1 dessa live, que não estou trazendo verdade absoluta nenhuma. O que eu estou trazendo é um interessante ponto de vista fundamentado na psicologia transpessoal, na inteligência sistêmica que rege as constelações e movimentos que foram descobertos em 13 anos de consultório, trazendo resultados sobre autossabotagem e cura com ferramentas quânticas, com as constelações. Então é um rolê de uma perspectiva de algumas coisas que funcionam. Tá? E aí pode ser um interessante ponto de vista para você. Glorinha, seja bem-vinda, meu amor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é traçar esse esqueleto, como se fosse o joguinho da vida, passo a passo, para falar sobre autonegligência. Antes de eu chegar em definições de autonegligência e protelação de si, eu vou falar que todos nós, através da ótica da psicologia transpessoal, temos pelo menos 5 personas dentro da gente. Então, quando a gente está assim, muito louco, lidando com várias versões de nós, pensando, isso é muito real. Isso está acontecendo de fato, porque existem 5 personas, que são, na verdade, 3, que se dividem em 5, sendo 2 crianças, um adulto racional, pensativo, e os adultos, que podem ser críticos ou permissivos, tá? Os anciões, né? Então, hoje, o meu foco vai ser muito na criança interior. Prima linda, seja bem-vinda, meu amor. Então, a gente vai falar hoje muito de uma persona, entre essas 5, que é a criança interior, que é onde tudo começa. A primeira fase que a gente viveu ali de 1 a 7 anos é a fase dessa criança interior, que vivenciou histórias, circunstâncias, que podem ter sido traumáticas. Tá? Fatos ou entendimento de fatos que essa criança viveu e que geraram memórias traumáticas. Gosto de trazer a metáfora da cebola. Imagina que nós temos uma essência que é divina e perfeita, que é recheada de criatividade, de dons, de talentos, que está pronta para desbravar o mundo com a sua curiosidade, com a sua alegria, com a sua leveza, né? Você vê como uma criança descobre o próprio pé, como ela descobre o mundo, tudo para ela, um sabor que ela prova, né? É tudo muito intenso, é tudo muito visceral, é tudo muito sensorial, né? É lindo de ver uma criança descobrindo o mundo, e todos nós passamos por essa fase. Então, aquilo que eu chamar de criança interior é essa fase da nossa vida que acumula essas experiências que tiveram traumas ou entendimentos sobre traumas e que foram criando camadas nessa cebola. Aconteceu uma situação desafiadora, ela cria uma camada defensiva porque ninguém quer sofrer a mesma dor mais de uma vez, né? E aí aconteceu uma outra situação, ela cria uma outra camada defensiva e assim por diante. Quando a gente passa por um processo de despertar espiritual, despertar de consciência, geralmente os dois estão casadinhos, o nosso trabalho é descascar esse cebolão, que eu não vou te enganar, ele pode sim ser um cebolão do Outback, ser um cebolão australiano, e a gente vai ter que entrar nesse rolê. Seja bem-vindo, Alex, querido. Quanto tempo, né? Então,
falando da criança interior, falando dessas marcas traumáticas, a criança ela pode ter esses entendimentos sobre essas situações traumáticas e elas podem ficar armazenadas em 4 níveis. Seriam 4 níveis de crença. O primeiro deles é o primário, é aquilo que eu vi acontecer. Sei lá, vou dar um exemplo tosco aqui. Cheguei numa vizinhança e vi o meu vizinho sendo assaltado. Eu tomei o entendimento de que aquela vizinhança é perigosa, mas não aconteceu comigo. Eu estou vendo acontecer com o outro. O segundo nível é o nível histórico. No nível histórico, acontece contigo. Você toma entendimentos a partir daquilo que aconteceu com você, tá? O terceiro nível é um nível ancestral, que a gente chama de nível genético. Traumas transgeracionais. Alguém viveu isso lá na história e todos nós que somos descendentes desse rolê já chegamos numa defensiva, numa hipervigilância porque aconteceu com a nossa família e tudo que eles querem é que a gente não repita, né? Não passe por esse tipo de dor. Então tem uma camada defensiva que já vem da nossa ancestralidade. O quarto nível, para quem acredita em reencarnação, sua alma já passou por situações em outras vidas e traz essa bagagem como uma memória que está aqui, nível de DNA, e que você acaba reproduzindo essas defensivas sem saber muito bem por quê. Tem lá um votinho de esquecimento da história da vida, mas ele traz consigo aquilo que ele viveu lá atrás como uma memória defensiva, tá? Então passamos pelas definições de criança interior, pelas marcas e imprints traumáticas que são as cascas da nossa cebola, passamos pelos níveis de crença em que o entendimento pode ficar e ficar reverberando, e aí é importante a gente entender que cada crença num nível desse tem um grau de profundidade e que ela gera uma reatividade que é inconsciente. O que eu chamo de reatividade. Alguém me deu aqui, sei lá, um peteleco, eu quero dar uma cotovelada de volta. Eu não penso muito sobre o assunto. É aquele falou aqui, eu rebati ali. Pensei rápido e já respondi. Eu não chego a elaborar nada, eu só reajo instintivamente. E nesse momento é o meu inconsciente que está no controle. Eu não estou pensando nem racionalizando esse fato, tá? Por que é importante falar sobre essa trilha? Porque a reatividade ela tem o objetivo de evitar as dores e traumas. E aí eu vou falar sobre as 5 dores existenciais muito rapidinho para a gente entender as origens do processo autossabotador, do qual você não tem culpa, e essa é uma outra prerrogativa, né? Quando a gente pensa em... Eu já volto para as 5 dores, tá? Quando a gente pensa em sabotagem, parece que alguém está fazendo algo com a intenção, né, de prejudicar. A autossabotagem ela pode soar muito cruel se eu penso que eu estou me sabotando, só que ele é um mecanismo inconsciente. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem culpa da autossabotagem. Você está reagindo inconscientemente a partir de uma estratégia infalível, embora infantilizada, para se defender de uma dor que foi muito grande lá atrás e que tudo que seu instinto de sobrevivência quer é que você não passe por isso novamente. Então, não existe culpa. No momento que existe consciência, pode ser que você tome uma escolha que seja a de não viver essa dor novamente, sendo que ressignificando essa dor, atuando nessas origens, aprendendo novos padrões de comportamento em que você seja a prioridade, reassumindo o controle a partir da sua consciência e das escolhas daquilo que faz bem para você, tá? Agora eu vou falar das 5 dores, e se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem aqui que eu vou lendo tudo e vou respondendo vocês, tá bom? Vou pedir só para a gente focar em perguntas que tenham a ver com o nosso tema, tá? Para a gente otimizar aqui o nosso tempo, otimizar essa troca de conhecimento. 5 dores existenciais. A primeira delas é a dor da rejeição.
E a dor de rejeição, ela pode acontecer no momento da sua concepção. Trabalho muito isso em mesa radiônica e atuo demais na limpeza dessas memórias. Você pensa que uma mulher está normal no rolê dela e de repente, pá, ela engravida. Pode ser que ela estivesse querendo, pode ser que não. Pode ser que ela tenha sido pega de surpresa. E tivesse num momento de carreira que não fosse tão adequado, tivesse num momento financeiro que não fosse o ideal, que não tivesse numa relação estável como ela gostaria. Muita coisa pode ser. Quem é mulher sabe exatamente do que eu estou falando. Só que nesse momento em que eu vou titubear sobre a aceitação desse novo momento, né, a maternagem, eu posso cortar um vínculo maternal, que é a dor da rejeição, e a criança carrega esse vazio. Mas que, momentinho seguinte, eu falo, caraca, isso aqui foi o maior presente que aconteceu na minha vida e eu vou viver essa maternidade. Mas esse primeiro vínculo foi cortado. Outros milhões de coisas podem acontecer nesse tempo que a criança está sendo ali gestada. Então, a dor de rejeição, os primeiros lugares são no ventre, tá? A dor de abandono, que não significa necessariamente Moisés descendo o rio numa cesta. O abandono, ele não precisa ser físico, ele também pode ser físico, mas ele tende a ser uma negligência emocional. Alguém não olhou para o seu sofrimento, alguém não legitimou o seu sofrimento, alguém não acolheu aquele momento em que você precisava de um ajuste emocional, de uma equalização emocional. Essa é a dor do abandono, tá? E aí eu vou estar sempre procurando não ser abandonada, né? E a gente já vai falar ali sobre uma lei de atração e ressonância. A terceira dor é uma dor de traição. No momento em que eu começo, como criança, a perceber o mundo em pares, eu percebo que eu estou sozinha. Eu percebo que meus pais têm um ao outro, meus avós têm um ao outro, meus tios. Eu começo a perceber que o mundo funciona em pares, mas eu estou sozinha. Então eu vou recorrer aos meus primeiros amores. Ou papai, ou mamãe, ou papai, ou mamãe, mamãe. Independente de como isso aconteça, eu vou ali eleger um e vou estabelecer uma competição com o outro. Nessa competição eu tenho que ser a melhor. Então eu vou criar um perfil de uma rigidez muito grande, de uma autocobrança muito grande, de uma competitividade muito grande. Tá? Essa é uma dor de traição. A dor de traição, geralmente, ela não está associada a dores de autonegligência, nem de protelação de si, porque essa pessoa se torna muito resiliente, a menos que ela esteja sofrendo também na dor da rejeição, quando os esforços dela não são valorizados, ou na dor do abandono, que mesmo eu fazendo de tudo, eu não consigo, e aí é o casamento de duas dores, tá? A quarta dor é a dor da humilhação. Normalmente essa dor acontece no momento do desfraude. Às vezes a criança ela é ali super espoletinha, super desenvolvida, precoce, e aí os pais já meio que antecipam a história e desfraudam a criança. E essa criança ela está com uma expectativa muito grande nas costas dela, né, de dar conta, de continuar dando orgulho para os pais, né? Ela já está começando a traçar ali um padrãozinho perfeccionista e um padrãozinho do bonzinho, né? E aí, nesse momento, está acontecendo na nossa medula um processo de mielinização. A medula está se formando para que você possa ter um controle consciente dos seus esfíncteres, onde a gente segura ali o xixi e o cocô, né? Você segurar só com a musculatura da bundinha não vai ser suficiente, e é isso que acontece com a criança, e ela se sente humilhada por não ter dado conta. Lembra que a persona da criança, isso não passa por um mecanismo consciente, é tudo entendimento do que está acontecendo em algum nível de crença, normalmente aqui no nível histórico, porque ela está vivendo esse rolê. Vê como é importante a gente passar, né, pelos conceitos todos dessa live aula, né? E aí, a quinta dor tem a ver com a dor da manipulação. A dor da manipulação é aquele momento em que a criança tenta agradar
os pais ou os cuidadores a todo custo, porque ela recebe elogios, valorização. Tudo que ela faz de bonitinho, ela tem uma estrelinha. Quando ela faz uma dança para os amigos verem, quando ela tira nota 10 e a mãe elogia, quando ela é a melhor na turma de educação física. Oi, Luciano, seja bem-vindo. Quando ela faz ali a aula dela de educação física, ela brilha. Quando no teatro ela é maravilhosa. Ela começa a abrir mão de descobrir quais são os seus reais talentos, o que ela gosta de fazer e passa a se identificar com o gosto do outro, porque tudo que ela quer é agradar para ter a estrelinha dela, né, de filha perfeita ou de filho bonzinho. Essas são as 5 dores: rejeição, abandono, humilhação, manipulação e traição. E é importante a gente saber dessas dores, tendo falado da criança, dos entendimentos sobre os efeitos traumáticos, as cascas de cebola, as reatividades emocionais e as reatividades que a gente tem consciente, são para a gente não retraumatizar nessas dores. E é nesse momento que surgem os sabotadores. Os sabotadores, eles são como se fossem zagueiros no nosso game, tentando defender a gente a todo custo de retraumatizar, de viver aquelas dores originais de novo. Só que os sabotadores, eles lembra que eles vêm da criança interior? Então eles têm um plano infalível do Cebolinha, sabe o Cebolinha do Maurício de Souza? Pois é. Eles têm, seja bem-vindo, eles têm um plano infalível do Cebolinha com uma estratégia extremamente infantilizada, que é valorizada e endossada por ganhos secundários. Eu vou trazer um exemplo. Quando criança, eu detestava competir. Nunca gostei de competir. Eu sempre gostei de somar ali, né? Vamos brincar todo mundo, vamos divertir. E eu tinha que fazer natação porque eu tinha bronquite, né? Hoje eu entendo, por causa de um ambiente residencial inflamado, familiar. E tinha um tratamento, uma profilaxia, que era a natação. Então eu fazia natação e de tempos em tempos havia a competição. E aí um dia eu inventei a minha estratégia infantilizada de adoecer. Dor de barriga ou dor de cabeça, acordei fingindo que eu não estava me sentindo bem. E aí nesse dia, além de não ter que competir, fugir da competição, eu ainda ganhei a atenção de mamãe, que chegou mais cedo do trabalho. Eu ganhei comidinha especial. Eu ganhei a atenção das tias no dia seguinte, na natação. Todos os coleguinhas queriam saber se eu estava melhor e eu não precisei competir. Olha a quantidade de ganhos secundários. O sabotador vítima pegou isso daqui como zagueirão e falou: cara, isso aqui é a estratégia infalível para a vida. Então, todas as vezes que você se sentir ameaçada por um desafio, a gente vai vitimizar e você adoece. Só que ele não faz esse acordo comigo, ele faz isso da cabeça dele. E aí eu me peguei ao longo da vida em momentos como vestibular, provas de admissão, trabalhos para serem entregues, apresentações. Eu sempre caía doente, só que agora eu caía doente de verdade. A vítima entrava. Só que nesse momento eu já estava me atrapalhando loucamente, porque era cada momento de virada, eu tinha que lutar contra mim e contra o meu processo sabotador, sem ter clareza que esse era o movimento do sabotador em cima de mim. Até que eu tomei consciência, passei a me observar e diante de cada desafio que vai ter ali na frente, você já aumenta a tua imunidade, você já olha para as ferramentas que você vai poder utilizar em nível de consciência para você conseguir superar e convencer e desarmar as estratégias lógicas infantilizadas desse sabotador. Entendeu? Eu acho que eu consegui ser clara sobre como um mecanismo sabotador funciona, né? Desde lá, criança interior, camadas de cebola, traumas, dores existenciais, reatividades, como os sabotadores atuam, os ganhos secundários, tudo isso. E uma outra coisa importante de falar é que a lei da atração, ela existe. Aquilo que eu sinto profundamente
somado ao que eu penso, níveis de crença e entendimentos, e aquilo que eu reajo, as minhas emoções sobre aquilo que eu penso, tem o poder de cocriar uma realidade. Se eu estou vibrando muito na dor do abandono, da rejeição ou qualquer uma dessas 5, a tendência é eu materializar circunstâncias ou pessoas que me façam entrar naquela dor. E aí os meus zagueiros sabotadores vão entrar em cena e aí a espiral da autossabotagem está completa. Você percebe como o mecanismo é sorrateiro, como a gente não percebe que ele está acontecendo, mas que ele é muito real. E se você tem uma história de autossabotagem, por favor, manda para mim, me conta, eu conto, você conta. A gente tem trazido aqui no Insta esses contos para que a gente possa trazer para nossa clareza, para nossa consciência, para aumentar essa crescente, essa elevação de consciência de fato, para que a gente possa começar a desarmar os sabotadores, pelo menos no nível da lógica, né? Não é assistindo 3 rios, não é assistindo uma live que a gente vai conseguir vencer um processo sabotador que começou lá na infância, que eu passei a vida sabotando e que eu criei como um comportamento, como um padrão de comportamento, né? Então, assim, como surgem os sabotadores, origem das dores existenciais, estratégias infantilizadas dos sabotadores para que eu não reviva aquelas dores. E existe mais uma origem que também é muito importante, que é uma origem transgeracional. O que é isso, Isa, pelo amor de Deus? O transgeracional são dores que os nossos antepassados viveram. Essas dores possivelmente foram aquelas que deram origem para o abandono ou a negligência acontecer, para a rejeição acontecer, para a manipulação acontecer, para a humilhação acontecer, porque eu reproduzo padrões da forma como eu recebi. Ou se eu rejeito o que eu recebi, de alguma forma o universo me coloca inconscientemente para fazer igual, porque existe uma lealdade com aqueles que vieram antes. Inconscientemente eu quero pertencer, inconscientemente eu quero ser aceito, então por isso eu vou repetir o padrão e honrar o sofrimento que veio antes, e eu nem preciso pensar sobre isso. É algo que também acontece inconscientemente. Muitas vezes a origem da autonegligência, a origem da protelação de si, vem de dores dos nossos antepassados que foram passando ali de geração em geração, ou que foram a origem para que a negligência acontecesse. Gente que viveu momentos de muita escassez, gente que saiu da guerra. Oi, Dudu, quanto tempo, querido? Gente que passou por guerra, gente que teve que deixar sua terra natal, gente que estava muito focada ali nas vibrações, né, de não deixar nada faltar. Elas viviam uma esterilidade emocional muito grande, porque elas estão muito preocupadas, então as crianças sentiam essa negligência. E aí, o entendimento, estratégia infantilizada da criança é a de que eu não tenho valor, a de que eu não sou tão importante quanto os outros ou contra as circunstâncias que estão acontecendo. Então ela acaba se tornando parte, ela tenta se tornar parte da solução e não mais um problema, e ela começa a se negligenciar e a fazer de tudo para sanar essa dor, fazendo de tudo para ser boazinha, fazendo de tudo para não dar trabalho, fazendo de tudo pelo outro para ter o reconhecimento ou o suprimento de qualquer uma dessas dores, e se deixando de lado. Então é nesse momento que a autonegligência ganha força. Você tem suas dores existenciais, você acredita que você não é importante. A manifestação de amor dos seus cuidadores foi uma manifestação de amor mais provedora do que amorosa, e você se sentiu negligenciado. Logo, você repete esse padrão por aceitação ou por rejeição. No padrão de aceitação, eu inconscientemente absorvi isso, é a forma de amor que existe. Então eu priorizo tudo, eu priorizo todo mundo.
Eu priorizo o trabalho, eu priorizo o cuidado com o outro, eu priorizo os amigos, e quando eu tenho que fazer por mim, ai, acabou a minha energia, já estou exausto, comigo eu posso relaxar. Mas será que eu posso relaxar comigo? Será que eu deveria relaxar comigo? Hoje eu fiz um post até falando, né, sobre assim, um rezo, uma intenção de que você reconheça que você é a única relação que vai durar até o fim, né? Todas as outras podem não durar, né? Todas as outras podem acabar no meio do caminho, mas a única relação que sobra é a sua contigo. E será que você merece ser tratado dessa forma? Por que é que você ainda reproduz esse padrão? Perdão, é porque até agora nós não tínhamos essa consciência, mas agora nós temos e podemos escolher fazer diferente. A autonegligência, ela se manifesta, Robertinha, meu amor, a autonegligência, ela se manifesta nesse momento em que eu estou fazendo tudo por todo mundo, em que eu estou esquecendo de mim, em que eu tenho dificuldade de práticas de autocuidado. Tenho dificuldade de cozinhar para mim, eu tenho dificuldade de começar a treinar, eu tenho dificuldade de cumprir as promessas e os votos que eu faço comigo. Então, eu estou sempre me protelando, essa é a protelação de si. Eu estou sempre deixando para depois, para o último momento, porque eu acredito que comigo eu posso relaxar. Foi a forma como eu aprendi de amor, foi a forma que eu aprendi a ser cuidada, foi o entendimento que eu tive e que eu estou tentando o meu melhor, porque as dores estão ali dentro, latentes, pedindo por preenchimento. Eu quero presença, eu quero olhar, eu quero reconhecimento, eu quero adequação, né? Eu não quero passar por humilhação, então aqui surgem alguns sabotadores que manifestam a autonegligência e a protelação de si. Atrás da protelação de si, normalmente, a gente tem um sabotador perfeccionista que esconde uma puta insegurança e ele quer evitar errar, então ele protela. Uma das características do perfeccionista, por exemplo, eu vou começar a treinar. Aí essa pessoa vai, compra a moda fitness top. Tô precisando de roupa, não tenho uma roupa para malhar. Eu não tenho um tênis, meu Deus do céu, eu não tenho um tênis. Ah, mas eu também preciso de luva. Ah, eu também tô precisando de meia. Ai, meu Deus, tem que ir para uma academia, mas tem que ser uma academia top. Cara, eu só posso começar quando eu tiver o personal. E nisso ela tá adiando esse início. Quando ela começa, ela já pega ali o plano anual, né? Ela já vira uma sócia investidora da academia e ela não vai nem um dia. Porque o medo de falhar, a dor da humilhação, não a deixa começar. Ela prefere não começar do que começar e falhar, né? Ou ela vai através do esquivo. Eu vou me esquivando de assumir compromissos comigo, então eu nem começo. A protelação de si tem muito disso. Eu me deixo de lado nesse entendimento inconsciente de que eu não tenho valor e de que não vai adiantar eu fazer por mim, porque eu vou estar abrindo mão de outros vazios emocionais, né? Desculpa, dei uma engasgada. De outros vazios emocionais que são mais necessários do que eu cuidar de mim, né? Já a autonegligência é aquele momento em que, tipo, eu me nego de fato. Eu não tenho merecimento. Eu não acredito que eu sou merecedora de cuidado. E aí eu tenho a tendência a ficar muito crítica. Eu tenho tendência a uma neurose de afastamento. Eu não quero ninguém por perto. Ninguém faz tão bem quanto eu. Só eu posso fazer, mas enquanto eu não posso fazer perfeito, eu nem faço. Então, cuidar de mim acaba sendo muito difícil, porque eu sempre tenho outras prioridades. O outro precisa muito de mim, o outro não vai conseguir viver sem mim. Eu fico me atribuindo um valor para tentar contrariar a crença inconsciente de que eu não mereço. E aí eu transfiro para o outro, de mas você não fez por mim, mas você não me ajuda, mas eu faço tudo por você e você não reconhece.
vou-me embora daqui, aí você vai ver com a falta que eu vou fazer. E aí vem o sabotador vítima, e aí vem o sabotador da manipulação, e aí vem o hiperrealizador, que eu tento fazer tudo, tento dar aqui o mundo e não consigo. Vem o prestativo, que faz tudo para todo mundo, mas não faz para si. A origem está na desvalorização de si e na ausência da capacidade de assumir um compromisso consigo, porque entendeu que não era prioridade lá na infância e está repetindo o padrão da forma de amor que você recebeu. Então, até aqui, passamos pelas personas psicológicas, a criança interior. Passamos pelos níveis de crença em que ela entende as memórias traumáticas. Essas definições nos 4 níveis. Passamos pelas reatividades emocionais. Passamos pela origem dos sabotadores, com o exemplo da vítima, como ela surgiu, para entender esse rolê. Passamos pelas dores transgeracionais e passamos pela origem da procrastinação de si, pela procrastinação de si e pela autonegligência. E aí é importante a gente falar um pouquinho sobre formas de cuidar disso, né? A primeira forma que a gente tem é o que a gente está fazendo aqui, aumentando o nosso nível de consciência para poder tomar uma decisão de, a partir de agora, fazer diferente. A partir de agora, eu tenho que entender sobre limites. A partir de agora, eu preciso escolher ser merecedora do mesmo cuidado que eu dedico para o outro. Minimamente abrir um espaço para mim. Antes de começar o meu dia, sei lá, eu vou acordar. Eu, Isa, fiz isso. Acordar 1h30 mais cedo, para que nesse tempo em que eu não existia para fora, eu conseguir cuidar de mim nesse tempo. Fazer o que eu quiser fazer. Se eu quiser levantar, meditar, se eu quiser fazer uma prática de yoga, se eu quiser dar um rolê, se eu quiser sentar na praia, essa 1h30 é minha, é a minha prioridade. Maurício, seja bem-vindo, querida. Essa é a minha prioridade, a forma que eu encontrei de me priorizar no rolê para me abastecer daquilo que faz sentido para mim, daquilo que me dá prazer, para eu poder manifestar meus dons e talentos, reconhecê-los, porque eu vou nutrindo a minha criança e dizendo para ela, você tem valor. Se você tem valor, logo você pode parar de querer fugir das dores e se manifestar. Onde é que está a tua curiosidade? Onde é que está a tua criatividade? Como é que pode ser mais leve? Como é que pode ser mais divertido? Como é que a gente pode aqui transformar o que era uma fuga fabulosa das dores e transformar num movimento contínuo. Betinha, seja bem-vinda, amor. Num movimento contínuo de prazer. Um movimento contínuo de crescimento, um movimento contínuo de autocuidado. Eu tenho uma escolha que é feita conscientemente e preciso dessa permissão interna para assumir esse compromisso comigo. Não precisa ser eureka, não precisa estar toda equipada como se fosse para uma estação de esqui, você só precisa começar. É um chá que você gosta de tomar de manhã, você precisa ficar ali bordejando durante, 20 minutos, pensando em nada, com um chazinho na mão. Faça por você que amanhã sua criança começa a trazer outras necessidades e a partir daí você consegue se ouvir. Você começa a despertar o seu interior, a sua intuição, porque quando ela percebe que ela está sendo cuidada, que ela está sendo ouvida, naquilo que faz sentido para ela. Lembra da dor da manipulação, que você foge de quem você é para agradar o outro? A gente está precisando sair desses rolês de inadequação, desses rolês de ausência de pertencimento, em que parece que está todo mundo saindo de uma fábrica harmonizada para pertencer. Você não precisa disso. Só que às vezes, a maioria das vezes, é muito difícil sair desse lugar. E eu super compreendo. E é por isso que a gente trabalha com processos estruturados. Não existe milagre,
de você chegar num consultório, por mais que seja o consultório de uma bruxa, e sair dali curado. Você tem uma vida de um padrão que se repete, uma vida de entendimentos, camadas e camadas de cebola do Outback para você descascar. Então existem processos estruturados. Eu criei uma mentoria, que chama uma mentoria Anandar, que ela tem 10 sessões estruturadas, multiferramentalizada para poder ajudar. Então a gente vai ter sessões com hipnoterapia, a gente vai ter sessões com mesa radiônica, a gente vai ter sessões com constelação para mexer nas dores transgeracionais, para olhar para o que a gente ainda não viu. A gente vai ter medicina do cacau para acessar essas emoções de maneira sutil, de maneira leve, poder ressignificar a partir do amor e não da dor. Já tem dor demais no rolê, não precisa ser um estupro energético, ser um estupro mental. A gente pode fazer isso de maneira amorosa e leve, ressignificar essas dores. Traumas mais profundos, a gente trabalha também com psicodelia, com assistência psiquiátrica, com o collab de outros profissionais. Temos formas de lidar com as camadas do seu processo, com ISA, na metodologia ISA, inspiração, zelo e ação, numa mentoria estruturada em 10 sessões para isso, com foco para a gente chegar. É autonegligência, é autoprotelação, seja lá qual é o seu sabotador, a gente tem como ter um foco, porque a gente precisa medir como você estava no início e como é que a gente finaliza esse processo, tá? Ao longo de 13 anos ele vem sendo estruturado e cada vez mais trazendo resultados incríveis. Assim. São as ferramentas que eu utilizei comigo ao longo da vida e que eu utilizo o tempo todo, porque o processo sabotador ele é sorrateiro, ele dá um olé na gente o tempo inteiro, então a gente tem que estar sempre ligado, né, para não cair neles. Ou se cair, aprender a levantar e já nessa visão ir lá e transformar. Também temos sessões avulsas, ou de constelação, ou de mesa radiônica, que são processos também continuados, mas que você faz no seu ritmo, sem um objetivo específico. A gente vai trabalhando o que está acontecendo no rolê do momento, os desdobramentos disso com intervalos maiores. A mentoria a gente se vê a cada 15 dias, num foco estruturado, e os atendimentos individuais a gente faz a cada mês, a cada 40 dias, vai depender dos desdobramentos de fato. Também tenho montado as imersões Cacau Rio, onde a gente consagra a medicina do cacau, onde a gente acessa emoções profundas, onde a gente constela individual e em grupo. Os workshops de constelação, que a gente, interpretando a história do coleguinha, a gente consegue levar essa luz para o nosso sistema, e também com toda uma ferramentalização da linhagem xamânica, onde a gente usa aqui os nossos elementos elementais, como fogo, como a água, como a terra, como o ar, dependendo do que a gente estiver vivendo naquele momento, para transmutar essa energia. Dia 23 de setembro agora, equinócio da primavera, tem uma imersão de cura, Cacau Rio vai ter tudo isso, sábado das 3 da tarde até as 10 da noite. Eu só tenho mais 4 vagas para essa imersão. E também vai ter agora, no dia 7 de outubro, lançando aqui em primeira mão, a gente vai ter um workshop específico para os sabotadores, com hipnoterapia, com programação neurolinguística, com dinâmicas constelares e um festival de consciência passando por todos os sabotadores, trabalhando intenções positivas, ganhos secundários e o enfraquecimento disso dentro do campo ancestral para você viver essa libertação. Eu espero que esse tema da autossabotagem tenha feito muito sentido para você. Eu espero que eu tenha conseguido ser contribuição, trazendo clareza sobre esses processos sabotadores, trazendo principalmente a clareza de que você é uma joia muito rara, de que você é um sonho do divino e que você vem para cá com um propósito de que é ser feliz. Tem muitos desafios porque a gente veio para cá para evoluir, mas a evolução ela é um processo construído e pode ser com alegria, com leveza, com facilidade,
e com ajuda a gente pode ir junto, o que é muito mais legal. Se você ainda não me seguia, me segue aqui. Se você está me assistindo no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida aqui no Insta, @isa com z, ponto M Santos. Tem tudo sobre autossabotagem, a gente está junto nessa crescente. Eu quero saber das suas dúvidas, eu quero saber das suas histórias para que a gente possa partilhar no Eu Conto, Você Conta. E me diz o que mais você quer que eu traga aqui em forma de live para a gente aprofundar e te ajudar no seu processo. Vamos vencer juntos a autossabotagem. É tempo de amar. Comece por você. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu quero agradecer demais a todo mundo que esteve aqui presente nessa live. Até a próxima.